Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler do verso 19 ao verso 21. E diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pai, nessa noite nós rogamos ao Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por mais um culto prestado ao Senhor. Que toda honra e toda glória seja para ti, ó Pai. Que todo louvor seja para ti. Que essa palavra seja transformadora. Que o teu Espírito Santo transforme as nossas vidas de dentro para fora, a começar em mim, Senhor. É isso que nós oramos, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Iniciando mais um mês da juventude na nossa igreja. Mais um mês da juventude onde podemos estar juntos e podemos caminhar como juventude, né? Após dias de incertezas, por causa principalmente da pandemia que nos atingiu, e hoje estamos aqui para celebrar esse mês, né? Mas não só o mês, e sim a vida, a oportunidade de prestar culto presencialmente ao Senhor. Isso é uma alegria muito grande, isso nos traz uma alegria gigantesca, porque se a gente, conversando com as pessoas, olhar o contexto há um ano atrás, a gente não podia estar dessa forma aqui ainda. Ainda havia muitas restrições, ainda havia, não podia vir tanta gente como tem. E hoje nós estamos caminhando a passos largos para a glória de Deus, para que se finde esse tempo e nós possamos voltar às nossas atividades normais. E passamos por esse período fazendo tudo online. Cultos, PGs, EBDs, vigília, e como vimos, com essa conectividade, como a internet foi importante nesse período, como a internet teve o seu papel na vida da igreja importante, né? Para a gente poder estar mais juntos, para a gente poder estar mais conectados, para a gente poder estar mais próximo e podendo fazer ali, estar próximos de alguma forma, mesmo que seja por vídeo, mesmo que seja ali numa sala online, mas nós conseguimos manter ainda um contato. Mas, infelizmente, alguns não seguiram isso, desse retorno, dessa alegria do retorno, e não se acostumaram, né, com a realidade virtual, e acabaram se desligando da igreja e de suas atividades. A pandemia, em algum momento, nos deixou em casa, mas, como eu falei, essa ferramenta da internet ainda fez com que a igreja não parasse 100%. E nesse período, nessa transição, alguns se desligaram, se desconectaram, acabaram se desmembrando totalmente da igreja e de suas atividades. Foi justamente pensando nessas questões que a nossa juventude trabalhará, num tema que tem a ver com esse desligamento, e na verdade, com esse retorno às atividades presenciais da nossa igreja. Nesse mês específico, nós vamos trabalhar o tema reconectar. Deus abençoe. É só colocar água aqui que dá vontade de beber. A Larissa fala que é tique. Reconectar. E aí eu coloquei aqui trazer o significado, mas esse povo dessa liderança é muito eficiente. Falou já o significado de reconectar, mas a gente fala outra vez. Significa conectar outra vez, estabelecer uma nova conexão, ligar novamente uma coisa a outra, religar. E esses são alguns dos significados da palavra reconectar. Conectar outra vez, estabelecer uma nova conexão, ligar novamente uma coisa a outra, religar. Se a gente já pega o tema, se a gente já pega o significado, olha para essa realidade de igreja há um tempo atrás e olha agora, nós já conseguimos fazer uma ligação daquilo que nós vamos trabalhar. E esse contexto daqui de Lamentações, que a gente pegou o tema base, que a Stephanie leu, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 21 ao 23,
né, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Esse é o texto, tema do mês da juventude, do mês da nossa juventude aqui na nossa igreja. E como eu ouvi de uma pessoa, primeira vez que vejo um mês da juventude baseado no livro de Lamentações. E realmente eu refleti aquilo que ele falou, eu falei, é verdade, primeira vez que eu também vejo um tema de mês da juventude baseado em Lamentações, né? Geralmente são outros textos, né? Mas Lamentações, um livro Lamentações, e sim, nós vimos com esse significado de reconectar, aqui vemos um lamento em busca de uma reconexão. Desafio você. Vocês viram que nós teremos a roda dos esclarecedores. Tem que falar devagar, senão a pessoa fala, como que vai ter roda dos escarnecedores na igreja? Roda dos esclarecedores, 2 sábados, 7 e 21. Então, eu desafio você a ler o livro de Lamentações. São 5 capítulos rápidos, sucintos, mas muito profundo e que se adequa muito bem à nossa realidade no dia de hoje. E aí você traz as suas perguntas, porque no primeiro sábado será o Alan e o Fernando, que estão ali, ó, voando para responder. Cadê os dois? O Alan eu tinha chegado daqui. Ó você aqui, ó lá, isso, garotinho. Cadê o Fernando? O Fernando está se escondendo. Ah, o Fernando ali na porta, isso aí. Não se esconde não, Fernando. Então, desafio você para a roda dos esclarecedores. A gente está trabalhando, vai trabalhar no livro de Lamentações, sobre essa reconexão. Lamentação é uma tradução latina do termo grego trenoi, tá? Que significa alto choro. Então, o significado grego, traduzido para Vulgata, que é no latim, significa lamentação, significa alto choro, como de um canto fúnebre, como de um choro de um funeral. É isso que significa, esse é o significado desse livro em específico. E relata através do autor Jeremias um dos tempos mais amargos da sua nação. O reino de Judá, reino do sul, cidade de Jerusalém, estava rendida ao pecado, à idolatria e outras coisas que desagradavam a Deus. Deus, que já havia levantado profetas e mais profetas para alertar esse povo, mas o povo tampou os seus ouvidos para a voz de Deus. E cada vez que a gente pega essa palavra conexão, reconectar, e quando a gente ouve aquilo que estava acontecendo com aquele povo naquele período, conseguimos trazer facilmente para nós nos dias atuais. Um povo que estava rendido ao pecado, à idolatria e outras coisas que desagradavam a Deus. Levantou-se vários profetas para alertar esse povo, mas esse povo tampou os seus ouvidos e não quis ouvir a voz de Deus. E porque o povo rejeitou a graça, ele recebe a punição. Ele recebe a punição vinda da parte de Deus, a disciplina da parte de Deus pelos seus atos pecaminosos e o seu distanciamento dele. E então, a cidade de Jerusalém, tão orgulhosa, foi cercada pelos caldeus no ano 586 a.C. Aquela cidade foi invadida, aquela cidade tão imponente foi destruída. Os muros das cidades foram arrasados até os seus fundamentos. O belo e majestoso templo construído por Salomão tornou-se em cinzas, veio abaixo, colapsou. O povo foi pisado nas ruas como lama. As crianças, os idosos, os homens, mulheres, jovens estavam literalmente debaixo das botinas dos soldados caldeus. Muitos foram levados para um amargo cativeiro na Babilônia por 70 anos. E com isso o profeta Jeremias chora. Aqui o entendimento, o choro alto, como de um canto fúnebre, como se estivesse tudo perdido, como se estivesse num velório, como se estivesse num enterro. Ele chora, ele lamenta, ele se desfaz em lágrima. A dor pulsa em seu coração, a angústia assola sua alma, o desespero nacional agora faz parte da sua vida, da sua história. A conexão entre o povo e Deus estava rompida, estava destruída.
o próprio povo havia rompido esse cabo de ligação. Aquilo que os conectava a Deus havia se rompido por suas práticas, pois eles deveriam ser fiéis à aliança e fiéis àquilo que o Senhor propora como Deus ao seu povo. E assim nós podemos entender que o propósito desse livro, do profeta ter escrito, é promover um genuíno arrependimento entre a comunidade israelita sobrevivente, por meio do profundo lamento e na esperançosa petição do profeta pela restauração de Jerusalém, fundamentada na fidelidade e soberania de Deus. O profeta aguardava com esperança na fidelidade de Deus. Não é sobre o choro de Jeremias, não é sobre o lamento de Jeremias, mas é sobre a fidelidade de Deus. É sobre o Deus de Jeremias. Não é sobre a Juventude Move, não é sobre a PIB de Cubatão, mas é sobre o Deus da PIB de Cubatão. E promover, por meio desse lamento e arrependimento, uma reconexão com Deus. Essa era a esperança do profeta. E nós vamos ver como essa esperança, no coração dele, mostrará como reconectar na esperança de um relacionamento com Deus, com os irmãos e com a igreja, presencialmente falando, hoje, nos dias de hoje. Então, se você gosta de anotar, o tema nosso hoje é reconectando na esperança. Reconectando na esperança. E num primeiro instante, ali no verso 19, que a gente lê, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do apicinto e do veneno. Há uma queda da conexão, um momento de aflição. Um momento de aflição daquele que falava ao povo, daquele que dirigia o povo, e ele clama a memória de Deus. Quando ele fala, lembra-te, ele clama a memória de Deus, ou seja, recorrendo às misericórdias do Senhor, pedindo que se lembre do pacto feito com o seu povo antes. Daquilo que vimos no começo, nessa introdução, Jeremias agora clama por misericórdia, as mesmas usadas em outros tempos. Nós estávamos estudando o livro de Juízes, nós falamos sobre Juízes aqui ontem, que o relacionamento do povo de Deus naquele período era como de uma montanha russa, altos e baixos. Levanta juiz, o povo fica bem, o juiz morre e o povo afunda, para pecados piores ainda. Mas Deus sempre levantando alguém e sendo fiel àquilo que ele havia prometido ao seu povo, e sendo fiel àquilo que ele havia prometido aos seus, em contrário dos seus que não eram fiéis com ele. E como acontece aqui, Jeremias agora clama por essa misericórdia. Lembra-te, se lembra, Senhor, não te esqueces. É um clamor, é um pranto, não te esqueces das tuas. Das tuas promessas, das tuas misericórdias. Não se esqueça, por favor, Senhor. É isso que Jeremias clama. Ele cita o absinto, o veneno, a amargura. O absinto é algo amargo, é algo ruim. O profeta fala da aflição, do pranto, daquele sentimento que está tomando conta de si naquele momento, mediante aquela aflição, mediante aquilo que ele está passando, que ele está vendo o seu povo passar. As circunstâncias de lembranças amargas, ruins, como se fossem um veneno para a alma, para o coração naquele momento. Que ao falar, lembrar e rememorar, ele fala que ele sentia o gosto amargo na alma, lá no profundo. Quando muitas vezes nós relembramos algo nesse sentido, de distanciamento de Deus,
E o que aconteceu conosco quando nos distanciamos do Senhor, vem essa lembrança amarga, esse gosto ruim, a nossa alma se entristece. Era esse o sentimento de Jeremias, era esse o sentimento do profeta naquele momento. Ele estava desesperado de tanta aflição com o que estava acontecendo com o seu povo, e isso o amargava profundamente, ao ponto de comparar até com veneno, porque vai matando você por dentro. A angústia, a aflição, ela mata por dentro. Era isso que o profeta estava sentindo naquele exato momento em que ele fez essa oração, esse pedido, esse clamor ao Senhor. E no segundo ponto, nós vemos ali no versículo 20 que ele tenta uma conexão novamente. E traz más recordações. O versículo 20 vai dizer: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Recorda o quê? Os momentos ruins, a aflição que eles estavam passando, o período de ser preso, de ser levado para a Babilônia cativo, de ser pisoteado pelos caldeus. E esse momento que o povo estava enfrentando, e consequentemente ele também, constantemente o assombrava. Constantemente o fazia... Você quer pegar? Relembrar, o assombrava. Sabe quando a gente tem pesadelo? Quando a gente sonha algo ruim? Só que aqui ele estava acordado, e bem acordado. E a sua memória ainda era viva, pelo aquilo que ele estava passando, pelo momento que ele estava, pelo aquilo que estava acontecendo com o povo, o seu povo, o povo de Deus. Veja que ele fala: a minha alma continuamente os recorda. Ou seja, não era um remorso, era uma tristeza profunda pelo fato de ver o seu povo passar por aquilo. E o porquê estavam passando era o que trazia o sentimento. O sentimento não era só porque o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia, mas esse alto choro era o porquê que eles estavam passando por aquilo. Por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, por causa do seu afastamento de Deus. Nós muitas vezes somos acostumados a olhar sempre o que acontece, só a consequência, mas dificilmente olhamos e percebemos e nos afligirmos pelo que nos afastou, pelo que aquela pessoa ou nós passamos por aquilo, por algum momento ruim. O alto choro de Jeremias, essas más recordações que trazia para ele aquele sentimento, ao ponto de abater a sua alma, de abater um profeta, um homem de Deus, que sabia a importância de ser fiel a Deus e a sua aliança. Era isso que o afligia, era isso que trazia más recordações para ele. Ao ponto de afligir a sua alma. Se vocês analisarem o tanto de doenças psicossomáticas que se levantaram durante a pandemia, e principalmente no meio cristão, é algo assustador. A incerteza, a calamidade, o medo tomou conta da alma dos cristãos, afligiu, trouxe más recordações, trouxe momentos de desespero. Mas sabe o que é interessante? Eu imagino que não seja só cristão. As palavras mais pesquisadas no Google durante a pandemia foram Deus e oração.
eu acredito que não foi só cristão que fez isso, que teve essa procura. Nós precisamos ficar maus mesmo, abater a nossa alma, de ver muitas vezes o distanciamento do povo de Deus dele. E não é só de uma igreja física. O pastor Wesley falou na aula hoje, sensacional, da igreja que somos nós. Um afastamento não só do prédio, mas um afastamento de Deus. Isso deveria trazer para nós, em relação a outros, uma aflição para a nossa alma, ao ponto da gente clamar ao Senhor: Senhor, lembra-te, faz o meu irmão se lembrar, me faz relembrar quem é o Senhor. Um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, as suas alianças. Nós podemos ver esse clamor, esse abatimento da alma, quando um salmista faz um clamor semelhante no aguardo da salvação de Deus, o mesmo que Jeremias fez, e ele é muito conhecido. Em Salmo 42, versículo 5 diz: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Era o mesmo clamor, era a mesma agonia, era a mesma aflição, era a mesma lembrança. Uma alma em desespero, uma alma aflita no aguardo de salvação, de uma salvação. Mas, após esse sentimento de angústia, esse sentimento amargo, esse sentimento de tristeza que fazia a alma dele se entristecer, ele começa a reconectar com a esperança. E aí o verso 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Reconectando com a esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Inverte agora, ao contrário como ele iniciou a fala, no verso 19, aqui que ele estava desanimado, que ele estava triste, abatido. Nós já começamos a palavra, a Bíblia geralmente trata isso como o amanhecer. A gente já começa a ver raiar o dia, raiar um novo dia na vida do profeta, na esperança dele, no coração. Em outras palavras, a gente pode falar que o profeta viu o sinal do 4G lá, que estava zerado, agora apareceu um ponto, né? Galera que vai para contexto de mato, vai para algum lugar que não tem sinal e fica. E aí quando aparece um ponto, não se mexe. A internet vai entrar. Um pontinho, cheio de esperança, e de volta da conexão. Com o profeta não foi diferente. Ele sabia que precisava restabelecer essa ligação. Ele sabia que precisava dar o pontapé inicial em nome do seu povo, que havia perdido esse sinal, que havia perdido essa conexão. Aquilo que trazia o absinto, o gosto amargo e a tristeza da alma é substituído por uma renovação de esperança, de uma memória de períodos bons, de períodos em que estavam conectados com Deus. E outra vez me faz lembrar um salmo, capítulo 77, se você quiser abrir e acompanhar comigo.
a partir do versículo 11, olha o que ele vai dizer. Salmos 77, a partir do versículo 11. Diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões no espaço. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribomar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Recordo dos teus feitos, Senhor. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A memória de esperança era um princípio de reconexão, de restabelecer a alegria, a comunhão e a fé naquele que tirou o seu povo das mãos dos egípcios. É o mesmo que poderia livrar o povo dessa destruição, caso se arrependessem. Tirar desse cativeiro. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Era o gozo, a alegria, o refrigério da alma para dias calamitosos. Era nesse princípio que o profeta se apegava. A gente vai caminhando para a conclusão e aplicação. Apesar das lágrimas e da amargura do que o profeta estava passando, ele exclama: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele tira os olhos das circunstâncias. Ele tira os olhos das circunstâncias ruins, amarga, e coloca os seus olhos em Deus. E que apesar de um momento ruim, ele sabe que Deus está no controle. E que nunca perdeu o controle. Deus é soberano e não havia desistido do seu povo. Não desistiu do seu povo. Que apesar da disciplina, ele ainda é misericordioso com Deus, como o nosso Deus. O que trazemos para nós? Qual é a nossa conexão? Onde perdemos a conexão? Onde precisamos reconectar? Primeiramente na esperança. Essa esperança, ela não está em novos governos. Essa esperança, ela não está em acordos de paz feitos por entidades globais. Essa esperança não está em homens, em religião, nos pastores, mas está na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É sobre Deus, é sobre o seu Filho, é sobre a salvação, é sobre pelo qual motivo nós estamos aqui, sobre pelo qual motivo nós viemos reconectar com Deus. Ele é o que nos dá esperança quando nós perdemos a conexão, quando a nossa alma está aflita, quando a nossa alma está abatida. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo diz que Jesus é a nossa esperança.
Ele é a nossa esperança. Não podemos esperar só aquilo que nos traz desespero. Pelo contrário, precisamos esperar naquele que arranca o desespero. Eu tenho certeza que se nós, nessa noite, dessemos oportunidade, ia rolar vigília. De falar bem assim, traz um momento ruim. Traz um momento ruim. Vem cá falar de um momento ruim que você passou. De um momento difícil. Todo mundo viria. Todos nós temos fases ruins, momentos difíceis, momentos ruins. Mas também viríamos contar os bons. Você quer trazer à memória aquilo que te dá esperança? Às vezes, nós percebemos quando são coisas tristes. Mas quer uma alegria? Dentre várias, e que nós estamos experimentando com os nossos próprios olhos? Joana. Deus é bom. Trazer na memória aquilo que pode dar esperança. Há um período, Joana enfrentou uma dificuldade. Hoje, Joana está aqui, para louvor da glória de Deus. Irmãos, os momentos ruins, eles vão vir. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei como que está o seu coração. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como que está a sua conexão com Deus. De fato eu não sei, mas Ele e você sabe como vocês estão, como nós estamos. Eu gostaria de pedir para vocês nesse momento que vocês fechassem os seus olhos. E falasse com Deus, no seu coração, como que está a sua conexão com Ele. Como que você enxerga a fidelidade, a esperança de Deus para a sua vida nessa noite? Eu não sei qual é a realidade, mas te convido nessa noite a renovar a sua esperança, a reconectar, a religar na esperança que é Cristo. E você que está aqui nessa noite, pode continuar com seus olhos fechados. Ainda não tem a Cristo. Você que está em casa, que ainda não tem a Cristo, saiba que Ele é a esperança. Ele é a nossa esperança. E Ele deseja que você experimente dessa esperança. E se alguém que está aqui nessa noite ainda não teve esse encontro com Cristo, não entregou a sua vida a Ele, está desesperançoso, está angustiado, a sua alma está aflita, Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aí mesmo no seu lugar, entregue a Ele o seu coração, diga: Senhor, eu quero trazer esperança para a minha vida. Eu quero esse Jesus que traz esperança, que mesmo em meio a tempestades, a momentos difíceis, traz esperança, traz a alegria. Ore nesse momento, peça a Ele: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero entregar o meu coração, eu quero entregar a minha esperança ao Senhor. Eu convido você também que está afastado, longe dos caminhos do Senhor. E convido também você que está dentro da igreja.
frequentemente nos cultos, mas o seu coração não está aqui. A sua esperança está acabada, a sua esperança está desgastada, a sua esperança está longe, o seu coração está longe de Deus, mesmo você estando presente em todas as programações aqui. Eu te convido nessa noite a renovar a esperança, não através de mim, não através da igreja, mas através da palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. Porque através dele a salvação, através dele a vida e através dele é o renovo da esperança. Nós não prometemos que ao sair daqui tudo ficará bem, todos os seus problemas vão se resolver. Mas a palavra promete uma paz que excede todo entendimento e uma alegria que a gente não consegue explicar. Senhor, nós queremos, Pai, pedir as Tuas misericórdias nessa noite. Por muito tempo e muitas vezes nós desligamos o cabo da internet, o cabo da ligação contigo. Nos afastamos do Senhor e não entendemos por que a nossa alma está aflita. Não entendemos porque estamos aflitos, estamos com um sabor amargo, estamos com perturbações na alma. Às vezes as tempestades, as dificuldades e os problemas querem nos engolir. E muitas vezes é o nosso afastamento de Ti que causa isso, ó Pai. Mas como a Tua palavra diz, ó Pai, mesmo em meio a essa dificuldade que muitos de nós estamos enfrentando, nós queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E a esperança é Jesus de Nazaré nas nossas vidas. A esperança é o Senhor que governa as nossas vidas, o Rei dos Reis, aquele que é fiel e justo. Senhor, por favor, nos ajuda a reconectar na esperança. Senhor, ajuda aquelas crianças lá da Bahia a reconectar com a esperança. Aqueles homens e mulheres que buscaram naquele dia na caravana no sertão, a eles reconectarem com a esperança, a eles sempre trazerem à memória que há algo que pode salvá-los de uma vida sem Ti, ó Pai. Visita-os, ó Pai, nesse momento. Tantos que sofrem, tantos que são assolados e afligidos por problemas, impedidos de Te buscar, de estar congregando, de comemorar um mês da juventude, nem tem juventude. Suas infâncias, suas juventudes são roubadas. Senhor, leva a esperança para eles, Pai, por favor. E que nós aqui possamos renovar, reconectar contigo a cada dia. A começar em mim, Senhor. A começar da minha vida. É isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.